das mais belas histórias da Bíblia. Antes que se criasse o mundo, não existia nada. Era somente Deus, infinito de poder e perfeição. Então, ele realizou um plano. Criou a terra e as águas. Depois disse: faça-se luz. E fez-se a luz. Separem-se as águas da terra. E sobre a terra houve areia e mar. Ao fim do segundo dia, tudo era belo, mas faltava vida. Então, no terceiro dia, Deus ordenou que a terra produzisse plantas que dessem sementes e frutos. No quarto dia, Deus criou estrelas para iluminar. No quinto dia, ordenou que peixes e pássaros povoassem as águas e os céus. No sexto dia, a terra povoou-se de animais. Faltava, porém, alguém que compreendesse toda essa beleza e louvasse ao Criador. Então, no final do sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e determinou que ele cuidasse de tudo. Depois de criar o primeiro homem, a quem chamou Adão, Deus pensou que seria bom dar-lhe uma companheira para que não se sentisse só. Enquanto Adão dormiu, Deus tirou uma de suas costelas e deu-lhe forma e vida, e assim surgiu a primeira mulher, Eva. Deus chamava Adão de filho, mas deu-lhe uma ordem: que o fruto da árvore do conhecimento ele não deveria comer. A serpente, muito esperta, enganou Eva e a fez comer do fruto proibido. Adão também desobedeceu e comeu. Logo em seguida, percebeu que estava nu e ficou com muita vergonha do Pai Criador. Para que Adão e Eva não pecassem mais, o Senhor os expulsou do paraíso e disse que a partir daquele momento eles teriam que trabalhar muito para conseguir todas as coisas. O Senhor disse também que enviaria uma pessoa para salvar o homem que havia se perdido por causa do pecado. Passaram-se muitos anos e Deus olhou para uma jovem chamada Maria e encontrou nela pureza de coração. E um dia apareceu diante de Maria um anjo que lhe disse: você foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Maria era noiva de José e sabia de todas as dificuldades que enfrentaria, mas mesmo assim aceitou. O imperador Augusto decretou que todas as pessoas deveriam ir à cidade em que nasceram para fazer o recenseamento. Por este motivo, José e Maria viajaram para Belém. Eles não conseguiram hospedagem, então passaram a noite em um estábulo, e ali Jesus nasceu. O rei Herodes, porém, ficou preocupado com a crença de que o menino Jesus seria o novo rei e estava disposto a matá-lo, para que não ameaçasse o seu reinado. Mas um anjo disse para José pegar o menino e a mãe e fugir para o Egito. Assim foi feito. Eles só voltaram a Nazaré depois da morte de Herodes. Enquanto isso, Jesus crescia em corpo, sabedoria e fé. Jesus cresceu e começou a fazer muitos milagres, mas algumas pessoas não gostavam do que ele fazia, porque não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Um dia, trouxeram-lhe um paralítico imóvel em seu leito, e Jesus o curou. Outro milagre ocorreu quando Jesus viu uma viúva que desconsolada seguia para o enterro de seu único filho. Ele se aproximou do morto e disse: jovem, eu te ordeno,
levanta-te. E o defunto ergueu-se e atirou-se nos braços da mãe. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, procurou Jesus para que salvasse sua filha que estava muito doente, mas a moça faleceu antes de sua chegada. Entre os prantos dos familiares, Jesus aproximou-se da moça e disse: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Em meio a todos, ela abriu os olhos e levantou-se. Além destes, Jesus realizou muitos outros milagres, mostrando às pessoas a infinita bondade de Deus. Certa ocasião, em um templo de Jerusalém, Jesus curou cegos e aleijados. As crianças que estavam lá começaram a louvá-lo e muitos o queriam como rei. Isso deixou os sacerdotes muito zangados. Jesus sabia que aquela seria sua última Páscoa. Então preparou uma ceia e, em sinal de humildade, lavou os pés de cada um de seus discípulos. Mas havia entre os discípulos um traidor, Judas. Em troca de 30 moedas de prata, ele disse aos soldados do governador onde estava Jesus. Jesus foi julgado e recebeu sentença de morte, mas não reclamou, porque estava morrendo para pagar por nossos pecados. 3 dias após a sua morte, Maria Madalena e Maria foram ao túmulo de Jesus, mas ele estava aberto. Apareceu-lhe um anjo que contou-lhes que Jesus havia ressuscitado e pediu que contassem isso aos seus discípulos. Alguns dias depois, Jesus apareceu aos seus discípulos. Pediu a eles que continuassem a pregar o Evangelho para todas as pessoas. Falou também que enviaria outro Consolador e depois disso subiu aos céus para ficar junto de seu Pai.